Armando Nogueira, mestre no ofício de escrever, diz que ele foi o craque das mais belas expressões corporais que ele viu jogar. Mas também a personalidade mais dramática que ele conheceu no mundo do futebol. 50 anos da morte de Heleno de Freitas é o tema de hoje do programa De Lá Pra Cá. Tudo pronto para a sensacional decisão do Campeonato Brasileiro entre as seleções do Rio de Janeiro e de São Paulo. Coração para a e galota certamente do estádio de São Januário. Neste belo domingo de sol com temperatura amena, ideal para a prática do velho esporte bretão. Procede-se agora o lançamento do pavilhão brasileiro e a execução do hino nacional. Momentos de grande expectativa no estádio. Bola na linha média do São Paulo. Tenta o domínio Rodrigues, rechaça Nilton. Subiu o balão de couro, bola cai nos pés de Jorginho. Vislumbra Heleno se infiltrando pelo miolo, faz o cruzamento. Cabeçada de Heleno. Gol! Gol de Heleno de Freitas para os Carioca. Standing alone without a dream in my heart, without a love of my own. Marcos Eduardo Neves é um coleguinha, autor do livro Nunca Houve um Homem como Heleno. Rapaz, por que esse título, hein? É o seguinte, o Heleno de Freitas, ele durante muito tempo ele foi comparado com a Rita Hayworth, principalmente no papel de Gilda que ela fez, que foi o principal papel dela em 46. Quando o filme chegou no Rio, o Heleno, que era um jogador temperamental, bonito, milionário, elegante, eram todos os requisitos que tinha a Gilda, a personagem da Rita. Então as torcidas adversárias chamavam o Heleno de Gilda, Gilda, Gilda. Como a peça publicitária de Gilda era Nunca Houve uma Mulher como Gilda, eu achei que também nunca houve um homem como Heleno e decidi botar o título do livro assim. Marcos, conta pra gente aí, quem foi Heleno de Freitas? O Heleno de Freitas, ele nasce numa família de muitos recursos, no interior mineiro, São João do Nepomuceno, e eram gente que tinha usinas, fábricas de tecido, de papel, enfim. E o Heleno, ele não precisaria do futebol para viver. Principalmente naquela época, né? Principalmente naquela época. Não tinha tanta remuneração assim. Exatamente. Ele chega no Rio de Janeiro com 13 anos, em 1933, e vai estudar no São Bento. Quer dizer, depois ele se forma em Direito. São Bento, que é um colégio da elite. É um colégio da elite, colégio super... e depois ele se forma em Direito, na Faculdade Nacional de Direito, e então ele poderia exercer um cargo de advogado, de juiz, de diplomata, de embargador. Ele falava línguas, ele era muito elegante. Só que o que ele mais gostava era de ver a torcida gritando o nome dele. Então, apesar dele frequentar os grandes cassinos da época, as grandes boates da época, ter um Cadillac na garagem, ter ternos de casimira inglesa, que ele não gostava da produção nacional, ele adorava ter 10 mil pessoas gritando o nome dele, e aí ele decidiu também jogar futebol. E ele foi um bom jogador? Ele foi um excelente jogador, cabeceador, goleador, é um dos maiores artilheiros da história do Botafogo até hoje. E ele era da seleção brasileira, numa época em que ele jogava com o Zizinho, Domingos da Guia. Então, até hoje, para muitos, o grande quinteto ofensivo do futebol brasileiro foi nesse tempo.
com Jair Rosa Pinto, Tesourinha, Zizinho, Heleno, Jair e Ademir Menezes, o Queixada. Enfim, 5 atacantes de peso, onde o Heleno era tão bom que colocaram ele de centroavante, o Ademir Menezes, centroavante do Vasco, artilheiro da Copa de 50, jogava de ponta esquerda para o Heleno poder brilhar e poder chamar a torcida para o estádio. Conta um pouco a história do começo, do começo assim, da vida esportiva dele. O Heleno chega no Rio de Janeiro com 13 anos de idade, em 1933. E aí ele vai morar em Copacabana, na época Copacabana glamurosa, era grande Copacabana. O Heleno mora na Conselheiro Lafayette, no posto 6, e ele imediatamente vai para a praia fazer amigos, com 13 anos de idade. E os amigos que ele fez, Sérgio Porto, João Saldanha, Sandro Moreira, todos jogavam no time do Neném Prancha, que era o treinador famoso de frases impagáveis, enfim. E o Neném Prancha, então, foi o primeiro treinador do Heleno, botava o Heleno de zagueiro e o João Saldanha de centroavante. Depois, com o tempo, inverteu essa história, o João Saldanha ficou dando as butinadas dele lá na defesa e o Heleno vai para o comando do ataque. Chegou, meu corpo bexiga com bandeira, e a hora é boa, e o samba começou. E fez como um tempo para parceiro. Em 1948, Heleno de Freitas vai para o Boca Juniors, na Argentina. E Luiz Mendes é o único locutor esportivo brasileiro a narrar tal fato. Como é que foi o jogo? O jogo foi sensacional. O Boca Juniors não ganhava há 12 partidas. E a contratação do Heleno de Freitas se deveu efetivamente a esse detalhe. O Boca Juniors precisava sacudir a sua imensa torcida. Porque o Boca é o Flamengo da Argentina. E a torcida andava muito desgostosa. Mas quando essa torcida soube que o Heleno havia sido contratado e iria estrear contra o Banfield, no bairro de Banfield, em Buenos Aires, a torcida se mobilizou e foi inteira para o estádio. E, na verdade, o Heleno foi o grande motivo disso. Porque o Heleno, 2 anos antes, havia participado de uma seleção brasileira que disputou o Campeonato Sul-Americano e que teve uma linha de ataque que ficou famosa e até hoje é considerada uma das maiores da história. Então, essa linha que marcou época fez um sucesso extraordinário na Argentina. O Brasil não ganhou a Copa América porque não ganhava nunca, só ganhava dentro de casa. Ou ganhava a Argentina ou ganhava o Uruguai, nesse tempo. Então, mesmo assim, a seleção brasileira sempre apresentava um bom rendimento técnico e eles gostavam muito da forma como os brasileiros jogavam. O Boca Juniors faz uma proposta ao Botafogo, só que o Heleno era tão Botafogo que às vezes confundia se ele era maior ou menor que o Botafogo. E o Heleno não queria sair do Botafogo. Então, o Carlito Rocha, que era o presidente do Botafogo, ele falou para o presidente do Boca, olha, nem que dobre essa proposta, a gente vai perder uma referência nossa aqui, um ícone nosso. E aí o Boca Juniors, em vez de dobrar, triplicou a oferta. E aí ficou difícil, tanto para o Botafogo quanto para o Heleno. Então o Heleno foi, digamos, o representante desse futebol que eles admiravam. E reforçou o Boca Juniors. E o jogo foi realmente muito afeição desse grande jogador brasileiro. Por quê? Porque ele fez 2 dos 3 gols que o Boca marcou. O Boca venceu por 3-0. O Heleno foi contratado a peso de ouro por ser um jogador muito temperamental. O Heleno era um caso de um jogador problema mesmo, porque ele era perfeccionista, não aceitava o erro do outro, e quando o outro era o próprio companheiro de time, ele humilhava o próprio companheiro de time, como pior do que seria se fosse um adversário. Muitas vezes ele foi expulso por humilhar próprios companheiros. É a atitude antiesportiva. Por exemplo, cantava aquela música, Helena, Helena, vem me consolar. A torcida do Fluminense que pegava no pé dele. Eu ontem cheguei em casa, Helena, te procurei e não encontrei, fiquei de todo a chorar, passei o resto da noite a chamar, Helena,
jeito.